Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Tudo bom, minha gente? Voltando aqui com o Pode Tudo Podcast, com uma presença mais que ilustre. Ele que é professor, youtuber, magistrado, escritor, poeta, cantor, amante da vida, gourmet, acadêmico, militante, apresentador e tudo que mais a arte o permite ser. Seja bem-vindo, Rodolfo Pamplona Filho. Este que vos fala, estou aqui. É uma honra, um prazer, um privilégio poder participar aqui do Pode Tudo, Podendo Tudo. Estamos aqui para falar nesse podcast sobre o que vocês quiserem. Alan, você é uma figura muito rara, mora no meu coração. Você, Mauro, todo o pessoal aqui do Notório. Nós estamos conversando aqui nos bastidores, nós nos conhecemos já há 10 anos, quer dizer, quantas coisas mudaram nas nossas vidas, nas nossas relações, no nosso país, no nosso mundo em 10 anos, né? Em 10 anos muda-se uma vida, mas que bom que na vida que estou vivendo você ainda está aqui comigo. Que bom, e hoje eu estou aqui com você. Muito feliz em ter você aqui com a gente, o Pamplona que veio de Salvador para cá, somente para participar aqui do Pode Tudo e para a gente gravar umas músicas também, para a gente fazer uma palestra. Afinal, se não fizer muitas coisas, não é o Pamplona. Isso. E a gente já começando aí o nosso bate-papo, Rodolfo, eu falava contigo ontem no carro, como é, cara, que tu consegue fazer, e detalhe, gente, detalhe, ele não só faz... Ele faz tudo isso e faz tudo isso de maneira perfeita. Faz tudo que ele faz bem feito. Eu nunca vi uma coisa tua não dar certo. Como é que tu consegue administrar tudo isso na tua vida, cara? Eu costumo, as pessoas, essa é engraçado, é uma das perguntas que eu mais respondo, né? As pessoas ficam perguntando, vem cá, como é que você faz tanta coisa ao mesmo tempo? Eu digo, é que eu não faço ao mesmo tempo. Eu faço uma atrás da outra. O que acontece é que eu não descanso entre uma e outra. Eu não fico deitado nos louros da glória. Então, eu estou programando e elaborando algumas coisas e essas coisas vão estar sendo produzidas e às vezes elas vão saindo juntos. Às vezes eu estou fazendo o trabalho numa orientação, na graduação, numa especialização, no mestrado, no doutorado. E aí este aluno desenvolve um texto e a gente transforma em um artigo, e esse artigo vai para uma revista, e de repente ela sai, às vezes, um ano depois, 6 meses depois, e de repente as coisas vão surgindo. E aí, nessa mesma conversa com o aluno, eu tive a ideia de sentar e desenvolver um poema. Pera um pouquinho, deixa eu sentar aqui. Aí, na viagem cá para Fortaleza, eu fiz uns 8 poemas dentro do avião, porque era o momento que estava no modo avião, eu sentei, vamos trabalhar, aqui depois eu durmo, né? E aí, cheguei e vou conversar com o pessoal. Então, por exemplo, alguns dos meus projetos, eles surgiram assim em momentos como neste aqui. Ele está batendo um papo e de repente a gente inventa fazer alguma coisa, né? Eu, Papeando com o Pamplona, é um talk show que eu tenho já há 8 temporadas, né? Começou assim no grupo que eu tinha, um grupo de apoio que eu chamava de Núcleo Duro, da pós-presencial que eu tinha lá na Bahia, e aí eu tinha alguns professores que sentavam, conversavam, bater papo. Por que não faz um podcast? Porque os programas de TV Justiça são muito bem produzidos, são assim, mas são muito chatos, né? Porque as pessoas falam com uma linguagem de tribunal, de academia, sem um acesso, e o sucesso de podcast está nisso, porque as pessoas começam a falar em linguagem acessível. E era engraçado que quando eu comecei... Não existia podcast. Nada. Era a ideia de... Quando fizemos o talk show, as pessoas disseram, olha, vai ser mais uma brincadeira do Pamplona. E de repente, estamos há 8 anos fazendo isso, né? Nós tivemos uma paralisação na 7ª temporada, que foi a pandemia, né? E a 7ª temporada só teve 3 episódios, em 2020. Mas aí em 2021 eu voltei. E voltei para a 8ª temporada entrando em 2022. Então, estamos considerando 2021 e 2022 um ano só. Em 2023 eu continuo. E o detalhe é que já foi feito o convite para o Rodolfo para a gente fazer, não sei se uma temporada, mas pelo menos alguns episódios de uma temporada aqui nos estúdios. Vamos conversar sobre isso. Eu tenho interesse, sim. Eu acho que a gente pode fazer. Tornou o programa independente, né? Hoje sou eu realmente que banco tudo. Então, para mim, a gente pode combinar de acertar as pessoas. E aí, quem está nos ouvindo aqui no Ceará, vai ser um prazer vocês participarem da plateia aí. Conversa aí com o Alan.
e a gente combina, porque eu venho para cá, eu trago a expertise, trago a ideia, crio os temas e a gente grava. Eu fiz muito isso com um amigo nosso, o Bruno Zampier, né? Ele teve uma época que estava nessa mudança de atividades presenciais para presenciais. Ele tinha o curso dele lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? E aí, olha, vamos marcar de você gravar aqui. Aí eu gravava com professores deles e com grandes convidados, né? Então, poxa, a gente pode pensar em grandes nomes aqui do Ceará, né? Que a gente pode prestigiar, professores que estejam aqui. Já estou olhando para um né? aqui A agora. gente pode fazer, e a gente pode fazer com muita gente boa que tem aqui, né? Uma das minhas frustrações era não ter feito, né, um Papeando com um grande nome aqui do Ceará, né? A gente tinha um grande condicionalista, né? Que é Paulo Bonavides, né? Para mim, eu queria muito ter realizado esse sonho. Também perdi a oportunidade de entrevistar um grande amigo nosso que perdemos nessa pandemia, que era o Zeno. O Zeno dizia, olha, Pamplona, quando eu estiver lá, eu vou fazer a gravação. E, infelizmente, não tivemos. Então, e isso também é uma das lições da pandemia, sabe? E que já era uma característica do meu ritmo de vida. Eu costumo dizer desde cedo que eu não vim a vida a passeio. E eu não... o baiano brinca dizendo assim, vamos marcar, tá te enrolando, né? Eu não. Se a pessoa diz, vamos fazer, eu faço na hora. Sabe? Você me deu um negócio, eu pego aqui o celular, gravo aqui, já vamos fazer, vamos resolver isso. E eu acho que a gente pode fazer, sabe por quê? Porque a gente tem que viver todo dia como se fosse o último, porque um dia ele vai ser. Entende? Então, se tá assumido aqui publicamente, vamos só agendar, a gente vai gravar uns 4 episódios numa tarde aí do Papeando aqui, vai ver a estrutura, ver o local, e vamos fazer isso porque para mim vai ser uma satisfação imensa. Eu fiz com tanta gente de Minas Gerais, fiz com tanta gente de Recife. A nossa estrutura inteira está à sua inteira disposição então, aqui para que a gente possa trazer esse ícone da cultura jurídica aqui, que é o Papeando com Pamplona. Aqui e eu quero prestigiar também. os juristas cearenses. Acho que tem muita gente boa aqui de várias áreas. O Papeando ele é interdisciplinar. Então a gente vê quem são os grandes nomes ainda aqui, vê os novos nomes. É muito importante valorizar as pessoas que estão buscando o seu espaço, jovens professores que estejam se destacando. Acho que isso é muito importante, intercalar os grandes nomes, os medalhões, aqueles nomes consagrados, com pessoas que estão abrindo seu espaço. Isso sempre foi uma característica minha, sabe? Eu fico brincando, dizendo, olha, é para entender a lógica do Papeando, veja a primeira temporada. Como é que eu fazia? Eu entrevistava um novo nome, e engraçado que esses novos nomes na época, hoje são grandes nomes hoje, né? Mas eu fiz o primeiro episódio com Fernanda Barreto, que era uma jovem professora, né, de direito civil, de direito de família, sobrenome afetivo, ela fez, hoje ela está um nome consagrado, presidente do BDFAN, as coisas. O segundo episódio foi com o Luiz Edson Fachin, que era professor, não era nem ministro. Não era ministro. Mas era professor titular da Federal do Paraná. E acadêmico da Academia Brasileira de Direito Civil. Né? O terceiro foi com o Danilo Gaspar, hoje professor consagrado, mas ele era jovem, era advogado ainda, estava terminando o mestrado, né? Hoje já é professor, parceiro, várias coisas assim. Olha lá, o quarto episódio, aí a gente já ampliou, trouxe José Augusto Rodrigues Pinto, né? Um professor consagrado, e a gente foi intercalando, entrevistou Carlos Aires de Brito, entrevistou Eros Roberto Grau, entrevistou Marco Aurélio Mendes Farias Melo, e nós não temos preconceito ideológico. Nós entrevistamos Ives Ganda da Silva Martins Filho, né? Entrevistamos Maria Cristina Peduzzi, entrevistamos pessoas de direita, de esquerda, pessoas do Ministério Público, da magistratura, da advocacia, das carreiras policiais. Então, é algo que é preciso abrir os horizontes, porque nada nos é pertencente senão o nosso pensamento. E se há algo que nós devemos buscar, é garantir que as pessoas tenham voz, né? Porque é preciso dar voz, porque voz, né? Paz sem voz não é paz, é medo. Boa demais. Então, já fica aí registrado publicamente que vai acontecer, sim,
Papeando com Pamplona aqui em Se é Fortaleza. para dar aula de direito civil, porque civil é melhor que penal, né? É preciso lembrar que não se trata de uma condição, se trata de um termo incerto. Ou seja, é um evento futuro e certo contra a ocorrência, só não sabemos ainda a data, mas não é condição, não. Está certo que iremos fazer. Perfeito. E vamos continuar aqui papeando com Pamplona, né? Papeando com Pamplona ao vivo no podcast Pode Tudo. Eu lembro, Rodolfo, que é o primeiro contato que a gente teve, eu tava acho que no segundo ou terceiro semestre da Faculdade de Direito, que foi quando a gente começou a realizar eventos, né? A gente fez um evento em Fortaleza, o primeiro Fórum Nacional de Direito Constitucional, e em seguida a gente conseguiu fechar uma parceria com a Academia Brasileira de Direito Civil. À época, o Rodolfo ainda não era acadêmico, não era um acadêmico. Eu acho que era um acadêmico associado, né? Tava ali. Surgiu uma vaga, as pessoas disseram, será que ele vai entrar? Não, me chamaram para palestrar, só que decidi Magal, me chama que eu vou. E aí eu lembro que eu estudava na Faculdade de Direito pelo livro dele e do Pablo, né? Aí o Pablo já era um acadêmico na época, e a gente fez o convite pro Pablo, e ele, por questão de agenda, ele não conseguiu participar dessa edição. Ele disse, cara, mas a gente precisa convidar o Rodolfo. E aí a Rose fez o convite, e ela me passou, depois que feito o convite, ela me passou, né? Quando ele falou comigo, cara, por essa naturalidade aqui que ele fala, né, por essa acessibilidade, que ele é um dos caras mais acessíveis que eu conheço, eu não acreditava que eu estava ali, menino, estudante de Direito, conversando com o Rodolfo Pamplona Filho. E é curioso, porque ele sempre... E ontem mesmo eu vi outra cena dessas, cara. Ele consegue ter essa empatia com os alunos, com os funcionários, com os assessores, com os professores, com o público em geral. Eu vi ele fazendo palestra lá nesse mesmo congresso, esse dito congresso 2013, e ele sobe no palco de terno, beleza? Chega lá, tá calor demais, tira esse terno, tira o terno e desce lá para o meio da plateia e vai falar. E isso é uma das grandes qualidades aí, além de todas as outras que você tem, uma das grandes qualidades que eu vi. E Rodolfo, em questões de palestra, cara, você já é um cara que já deve ter palestrado aí em quase todos os estados do Brasil, né? Quais foram as situações mais inusitadas que aconteceram aí durante essas viagens? Olha, eu tava pensando aqui, olha, eu vou fazer essa semana, não sei quando é que o podcast vai tomar, mas a gente tá gravando aqui e dia 23 de junho, não sei se vai entrar antes ou depois, mas vai estar permanentemente, então seria 23 de junho de 2022, eu completei, ou completarei, depende de quando você está vendo esse áudio, ouvindo esse áudio, 50 anos. E em 50 anos de vida, né, eu tenho 27 anos como juiz, né, eu fui juiz com 23 anos, 26 como professor, 26 que eu lancei o primeiro livro, e rodei esse país todo palestrando. E vivi situações assim inusitadas. São coisas assim, você vai dizer, não acredito. Eu, por exemplo, eu fui juiz em Eunápolis, que abrangia Porto Seguro, né? Eu fui juiz lá em 2004. Né? Eu sou juiz desde 95. E aí o que aconteceu? Em 2000, tempos depois, eu já estava como juiz na capital, né? Foi organizado um evento, e eu tinha sido juiz lá, então eu fui prestigiar, né, como palestrante. E foi naquela época da greve dos controladores de voo. E o que é que acontece? Eu comprei a passagem para ir de manhã cedo, né? Na verdade, eu ia de noite, palestrava de manhã, pegava o voo meio-dia, porque eu ia voltar para casa, tá com um filho pequeno, aquela coisa assim. E eu fui com a roupa do corpo. Então só tinha lá a roupa assim, um pijama, né, uma malinha. Fui dormir lá, botei o terno, fiz a palestra. Quando eu fui pro aeroporto, o voo foi adiado pro dia seguinte. Eu não tinha uma roupa, uma cueca, uma coisa. Aí o que eu faço? Fui para a Passarela do Álcool, lá em Porto Seguro. Comprei uma calça de capoeirista, uma camisa lá do Lodum. E com a roupa limpa, eu posso ser esculhambado, mas sou limpinho.
E aí fui pro congresso, aí tava eu no congresso lá, com roupa de capoeirista, de camisa, do Lodum, conversando com o pessoal, porque é a única roupa que eu tinha, eu ia fazer o quê? E nunca tive problema com isso. Tava conversando lá na região. Já tive situações de palestras, né, principalmente com uma coisa que eu acho que eu nunca fiz aqui no Ceará. Gostaria de fazer um dia, quem sabe. Não sei, porque o mundo mudou muito. Que era a palestra cantada, que era uma palestra de família, né, que eu fazia com banda, explicando toda a evolução das relações de família no Brasil, do século XIX ao século XXI, através da MPB. E é um evento. E a gente fez essa palestra cantada em Mato Grosso, em Cuiabá, num evento para 6.000 pessoas. Evento presencial para 6.000 pessoas. E eu fazia a palestra e há momentos em que você toca os sentimentos das pessoas. Parece uma manifestação espiritual, parece assim um culto pentecostal. E quando eu começava a falar sobre divórcio, por exemplo, as pessoas começavam a chorar. E isso era uma coisa muito forte na vida, né? Por quê? Porque é você entender que a sua mensagem está alcançando as pessoas de uma forma que talvez elas nem esperassem, talvez nem você esperasse, né? E isso falar sobre família mexe muito, né? E cada um tem seus traumas, seus complexos, sua história de vida, e às vezes a pessoa se via retratada, né? Que era uma coisa que alternava momentos de drama, momentos de humor, momentos... Então, em cada palestra, nós passamos a viver coisas diferentes, né? Eu estou divorciado, né? Mas eu fui casado durante 23 anos. E uma palestra que eu fiz junto com o Faquin, a gente ficou muito amigo nesse período, né? Lá em Salvador, a minha esposa na época dizia que estava se sentindo muito só porque eu estava como juiz em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, indo e voltando toda semana, né? Mas passava na casa com ela 2 dias, 3 dias e voltava para a comarca. O juiz tem que estar na comarca. E ela não queria ir para lá, então a gente estava num momento de conflito. Mas não de um conflito de briga, um conflito de tristeza. Então eu quis mostrar para ela, naquele momento, o quanto eu a amava. E aí, quando eu terminei a palestra, Pablo, que estava presidindo a palestra, disse: "Irmão, você não está muito bem hoje, não, né?" Não há aquela coisa assim. E a gente teve uma sintonia muito forte aí, Pablo. Aí Pablo disse assim, aí eu disse: "Irmão, não estou bem, não." Mas sabe o que é, irmão? É que eu estou vivendo isso. Faquinha do lado olhando, né? E sabe uma coisa? Minha mulher está ali na frente. Eu vou cantar para ela. Eu peguei o microfone e comecei a cantar para 2.000 pessoas na frente. Eu cantei Eu Sei Que Vou Te Amar. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. E foi muito legal. Por quê? Porque eu não gosto de vestir um personagem. Né? Isso é uma coisa que você, que já me conhece há 10 anos, já sabe. Eu sou assim o tempo todo. O Rodolfo das redes sociais é o Rodolfo do contato, aqui fazendo podcast, gravando aula, gravando música. O Rodolfo que, se você conhece há 10 anos, é o meu Rodolfo que bateu papo com aquele menino lá, que é o Davi, né? Que estava lá gravando o som e batendo papo com ele, conversando sobre trap, né? Então, eu sou assim, sabe? Porque uma aluna minha disse uma vez: "Professor, você é um professor diferente." Aí eu digo: "Por quê?" Porque você pergunta como a gente tá e espera a resposta. Porque as pessoas estão acostumadas a perguntar como você tá e tá seguindo, né? Porque tá falando com forma social. Não, eu me importo com as pessoas. E eu acho que vale a pena, sabe? Você dedicar uma parcela do seu tempo a viver um momento que vai ser único com cada pessoa. Então eu faço isso na palestra, eu faço isso na aula, eu faço isso como juiz, eu faço isso como poeta, eu faço isso com tudo, sabe? Eu tô aqui hoje no Ceará, né? E amanhã eu vou embora. Mas hoje eu estou vivendo intensamente o meu período de hoje aqui no Ceará. Então eu não sei ser morno. E, na verdade, eu não sei ser frio. Eu sou sempre quente. Então, eu sou como a temperatura de Fortaleza. Rodolfo, tem uma curiosidade em particular que me chamou a atenção, né, em você quando a gente se conheceu.
Porque eu tenho isso também, só que eu não consigo fazer tudo. Eu quero fazer tudo, mas eu não consigo, né? Mas eu lembro que na bio do teu Instagram, antes, eu não sei se tem mais, acho que não tem mais, mas tinha lá, colecionador compulsivo, né? E uma das coleções que tu tem muito bonita, que eu acho que é aquela coleção dos pratos da Boa Lembrança. Né? Como foi que começou essa coleção, Olha, cara? começou assim, foi uma coisa assim, ocasional. Eu, num congresso da Ana Matra, em 2006, em Alagoas, eu fui num restaurante que tinha um prato da Boa Lembrança e peguei. E de noite eu fui em outro restaurante que também tinha um prato da Boa Lembrança, então eu vou pegar também. Aí eu fiquei com 2, só 2. E tava com aqueles 2 pratos, eu achava bonitinho. E aí, de repente, eram 2 pratos de 2006. Em 2 anos depois, eu sou metódico. Eu arquivo e guardo tudo. Eu tinha aqueles 2 pratos guardadinhos. Nunca tinham sido expostos. E ficaram anos, 2 anos depois, em 2008, eu fui visitar um amigo em Brasília. Me levou num restaurante, e era do Prato da Boa Lembrança. Aí eu consegui meu terceiro. Aí eu disse, poxa, 1 é um acaso, 2, uma coincidência, 3, já vai ser, vou colecionar isso. E aí, de repente, eu não acredito em nada feito amadoristicamente, no sentido de irresponsável. Tudo pode ser planejado. Uma das coisas que estava na minha bio era, é possível fazer tudo, com paixão, métodos e prioridades. Ou seja, você faz porque você se apaixona, você se entrega, você quer fazer. Método é você dizer como é que eu vou fazer. Já que eu sou apaixonado e quero fazer, como é que eu vou programar isso? E aí nós vamos ver o quê? O tempo. Essas são as prioridades. Isso é para ser feito agora, isso pode ser feito simultâneo, isso pode ser feito depois. Pronto, resolve-se. E eu disse, eu vou ser colecionador também. Eu já colecionei selos, já colecionei revistas em quadrinhos, coleciono instrumentos musicais, eu posso dizer que estou virando colecionador de cachorros, né? Então, eu coleciono imã de geladeira, e aí comecei a fazer, foi juntando, e aí começa também. Como eu sou uma pessoa fácil de lidar, e eu sou o que minha ex-mulher dizia que eu sou amigueiro. O que é amigueiro? Eu vou em qualquer lugar e bato papo com as pessoas e fico amigo das pessoas. E aí, de repente, eu gosto. As pessoas acham estranho, né? Aqui, temos aqui uma prova aqui, né? A gente. O professor. Pode ficar na minha casa, não tem problema, não. Não, vou dar trabalho. Pode ficar na minha casa. Eu recebo, eu gosto de receber pessoas. Pra mim é companhia, eu gosto de ter gente lá. Daqui a pouco a gente vai falar da Pamplona Land. Vamos falar lá. Pra mim, ó, quem quer ficar lá, poxa, boss, vamos falar. Não tem frescura. Você tá aqui, ó. Você senta aqui, ó. Se sinta em casa. Inclusive, lave a louça. Você sinta em casa. Entrega aqui. As pessoas, eu não gosto muito de fazer cerimônia. Mas eu gosto de viver e conhecer as pessoas. Eu gosto de conversar. Gosto de bater papo, gosto de contar minha vida. E aí, isso tudo falou do prato. Por quê? Aí as pessoas começaram a me dar os pratos. Porque eu tinha, como eu falei, 2 pratos de 2006 e 2008. De repente eu comecei a ter prato até de 1999. Porque as pessoas, olha, era colecionador, não quero. Você quer pra você? Quero, manda pra mim. Não tem problema, eu vou lá e pego, eu dou um jeito. Eu lembro que em 2013 a gente foi para esse primeiro congresso, né, que a gente se conheceu, e em 2013 para cá ele participou de todas as edições do Congresso Intercontinental, menos as que foram em Coimbra por conta da magistratura. Exatamente. Né? Mas em 2013, aí a gente tava lá no hall do hotel, se organizando para ir jantar em algum lugar com os palestrantes, né? Aí a gente tava sem saber para onde é que ia, se ia no Camarões, se ia no Tábua de Cais. Aí o Rodolfo chegou, né? E aí, a gente vai pra onde? Não, estamos decidindo aqui. Eu sei pra onde é que a gente vai. Pronto. Aí ele contou uma história gigante, cara, do restaurante chamado Manari. Só que ele não contou a história do restaurante, ele contou a história do hotel, que era um hotel intimista. Ele fez um negócio tão romântico que todo mundo queria ir pro Manari. Cara, todo mundo foi unanimidade. Até quem queria ir pro Camarões, não, a gente vai pro Manari que eu quero conhecer lá esse negócio. E realmente, depois disso lá, eu comecei a frequentar o Manari. Eu tenho 3 pratos do Manari. E aí foi aí que eu descobri, né? Que ele era colecionador. E o legal disso, Rodolfo, é porque você influencia pessoas, né? Na verdade, todo mundo influencia pessoas, né?
de maneira positiva ou negativa. Mas, por exemplo, a Rose. A Rose virou uma colecionadora de pratos. Hoje a Rose eu acho que deve ter mais de 50 pratos por causa do Rodolfo, entendeu? Mas é influenciado pelo Rodolfo. É porque assim, a palavra ensina e o exemplo arrasta. Então, quando você te mostra que, por exemplo, quem viaja muito, você viaja muito, você tem, às vezes, aí vamos pensar assim, você tem preocupação de ir num lugar e talvez você não vai voltar naquele lugar tão cedo. Você quer que seja uma boa experiência. Você tem medo de ir num lugar que esteja com algum tipo de comida que possa lhe atacar, que possa lhe ser agressiva. Então, você vai na certeza. Os restaurantes são restaurantes que tem, o chefe tem que estar à frente da cozinha. Tem todas umas regras que dão um grau de qualidade que aí você tá tirando no certo. Então... E ainda leva uma lembrancinha. E ainda leva uma lembrancinha. Aí vai, eu tô com 287 pratos, mais ou menos. Mas, se Deus quiser, agora eu voltei a viajar de novo, vou chegar a 290 até o final do ano. Que pena que em Fortaleza, é uma crítica que eu faço, não tem nenhum restaurante. Mas vamos, olha, o único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. Aqui já teve restaurante Prato da Boa Lembrança. E pode voltar a ter. A gente está vivendo uma nova fase. A gente acostumou a chamar isso de nova normalidade. Na verdade, é um nome bonito para saber que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Né? Tudo passa, tudo sempre passará, inclusive a pandemia. Mas as experiências da pandemia foram traumáticas, para o bem e para o mal. As experiências da pandemia fizeram com que a gente mudasse a forma de lidar com o mundo. E eu não tenho dúvida que nós estamos construindo um pós-pandemia, ainda com discussões sobre novas ondas, novas cepas, que seja. Mas é preciso acreditar que as coisas podem melhorar, sabe? Eu acredito nisso. Eu estava anotando o que eu ia postar no dia dos meus 50 anos. E eu comecei a dizer o que eu fiz, o que aconteceu na minha vida nos últimos tempos. Né? Uma delas eu virei blogueiro gourmet. Aí as pessoas dizem, porque você é gordinho e gosta de comer? Também, mas não é só isso. Eu estava divorciado, morando num flat, um ovinho de 15 metros quadrados, né? E precisava comer, pandemia, estava com a namorada na época. O que eu faço? Vamos aqui comprar uma comida aqui na rua, porque ver como é que vai ser, tá tudo fechado. E a gente via pequenos empresários lutando, porque não podia mais atender, tinha que fazer um delivery, tinha que fazer uma entrega, pedir para comprar. Eu disse, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Como não? A gente não posso salvar o universo, mas eu posso ser aquele beija-flor que joga a aguinha no incêndio. Eu disse, meu amigo, você está fazendo isso? Tá, eu estou gostando da sua comida. Que legal. Vamos fazer o seguinte? Eu gostei da sua comida. Eu vou tirar uma foto aqui da comida. E eu vou postar e vou mandar as pessoas seguirem você e virem experimentar aqui. Ô, doutor, você vai cobrar quanto? Nada. E isso é uma máxima de Mahatma Gandhi. Quem não vive para servir não serve para viver. Poxa, o cara tá lutando. O cara acabou de me servir. Eu comecei a fazer isso. Eu tinha na época, sei lá, uns 30 mil, 40 mil seguidores. E eu comecei. Aí acontecia. Eu fazia. Aí o outro dizia, olha, fala com aquele cara ali, que ele faz isso de graça pra você. Tanta gente cobra. Não cobra não, eu vou lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que pagar mesmo? Então me dê aqui. Pronto. E de repente eu tô com, sei lá, 170 e tantos mil seguidores. E as pessoas começaram a ver. Virou uma marca. Aí os meus amigos hoje ligam, vem cá, você quer pizza qual? Quer comida chinesa qual? Comida japonesa qual? Comida mexicana qual? Eu conheço tudo. Por quê? Porque eu ia fazendo. Claro que agora, com a retomada das atividades presenciais, eu não vivo disso. E também eu tô gordo pra caramba. Eu preciso fazer assim. Né? Mas eu de vez em quando faço lá uma postagem pra poder fazer isso. Mas era intenso. Por quê? Porque era uma forma de eu poder ajudar. Eu acredito nisso. As pessoas dizem, você é maluco. Eu digo, eu respondo com o John Lennon. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Você pode dizer que eu sou.
um sonhador, mas eu não sou o único. Mas se eu posso ajudar um pouquinho, aquele cara lá ganhou 100, 200, 500, 1000 seguidores. Ele está sobrevivendo. E muitos não conseguiram sobreviver. Outros conseguiram prosperar. Não é um único fator, mas se a gente pode ajudar as pessoas, por que não? Sabe, essa coisa de cada um só pensar em si é algo que me incomoda profundamente, sabe? Eu fui 4 anos assistente de um grande professor já falecido, mas que o pessoal da área de direito, todo mundo conhece. Ele já faleceu há muitos anos, mas ele continua imortal, que era o professor JJ Calmon de Passos. E Calmon era um cara, eu devo muito da minha oratória a ele, né? Ousar debater com Calmon é um desafio, né? Eu apanhava o tempo todo, e eu grandão, ele pequenininho, mas ele era um monstro debatendo, era uma coisa assim, e aí eu fui aprendendo a debater com ele. Mas a gente também tinha momentos só nossos, porque a gente gostava muito, né? E ia conversar um pouco, e claro, muito jovem, né? E a gente às vezes fica deprimido com coisas da vida, assim. E aí Calmon falou uma vez assim, Rodolfo, não entra nesse discurso bobo, besta, ingênuo, quase arrogante, de nada presta. Você falar nada presta, você está das duas uma. Ou confessando a sua arrogância, nada presta, só você presta, ou confessando a sua autofalência, nada presta, inclusive você. Como eu sei que você presta, e eu sei que você não é arrogante, para com isso. E aquilo, eu devia ter 26, 27 anos, aquilo ecoou no coraçãozinho. Sabe, eu gosto muito de conversar com meus professores. Sabe, eu sou uma pessoa que diz assim, ingratidão, pena de morte no coração. Eu, hoje, na minha casa, você vai conhecer ela, a minha casa um dia, né? Na minha casa, no gabinete, tem uma foto com meus 4 professores favoritos. Os 4 professores que me inspiraram. 3 deles já faleceram, né? Calmon de Passos, que me ensinou a oratória. Antônio Carlos de Oliveira, que me ensinou a lidar com as pessoas, né? A elegância, a atenção. Edivaldo Boaventura, que me ensinou a produção acadêmica. E o único que está vivo, que é Rodrigues Pinto, hoje está com 93 anos, né? E que me ensinou o método, que me ensinou a ser metódico, me ensinou a produzir, mais do que produzir, porque produzir é mais a cara de Edivaldo Boaventura, é mais de ser lógico. E Rodrigues Pinto está com a esposa dele, Ana Maria, ela está um pouco doente, né? Mas ele não sai de casa praticamente, só sai ali. Está com 93 anos, está lúcido, está saudável, mas está afastado. O que eu faço? Eu dou aula na Universidade Federal da Bahia, que está a 1 quilômetro da casa dele. Terça ou quinta, eu pego o carro e vou lá. Professor, visita de médico, vamos lá. Bater papo, contar histórias, falar o quê? 10, 20 minutos que eu faço por dia. Um cara que é uma referência paterna para minha vida. Meus pais já faleceram. Eu não tenho mais. Por que eu não posso fazer isso? E que se ele viva mais 10, 20, 50 anos, que maravilha. Mas se ele for embora nessa semana, ele vai saber que ele era amado. Acho que isso dá um diferencial na vida. Eu espero, quem sabe, se eu chegar à idade dele, à vivência dele, eu encontre alguém assim. Porque a gente tem que fazer com as pessoas o que a gente gostaria que eles fizessem com a gente. Né? Isso sou eu. Um cara meio estranho, né? Rodolfo, quem me conhece aqui do Pode Tudo, do Notório Podcast, me chama de Faustão, né, presidente? Que eu não deixo o povo falar. Tu vai falando e eu vou interrompendo, né? Mas até agora eu não interrompi nenhuma vez, pelo amor de Deus, velho. Rodolfo, cara, que palavras lindas. Como é que
Eu brinco dizendo que teve uma safra lá na Bahia, né, de professores nacionais que foi muito grande, que foi a da tua época, É. né? Saiu o Rodolfo Pamplona, saiu o Fred Didier, saiu o Pablo Stose, saiu o Luciano Martinez e tantos outros, né? Aí que são consagrados na comunidade jurídica, né? Como era fazer faculdade com essa galera, velho? Olha, absolutamente tranquilo. Pablo e Fred foram meus calouros. Luciano era da Universidade Católica, eu era da Federal. A gente se conheceu no tribunal como servidores. Né? Dirley era um pouco mais velho do que eu. Né? A gente tinha um núcleo bom, muitos outros que são as mais jovens, foram meus alunos, mas a gente considera quase todo mundo da mesmo grupo. E o que é que acontece? Nós, na Bahia, vivemos, foi o pessoal que fez faculdade no início dos anos 90, né, vivemos um período que era interessante. Nós tínhamos um novo texto constitucional, a Constituição de 88, e tínhamos professores que tinham sido formados no sistema constitucional anterior, que tinham, às vezes, o apego às regras e à doutrina anterior. E tínhamos um fator que era muito importante da baianidade, a gente não nega a influência dele, que era o professor Orlando Gomes, que tinha falecido em 88, mas que tinha sido um luminar, um profeta, um homem que abriu a cadeira de Direito do Trabalho, era o professor de catedrático de Direito Civil, né, e que deixou um séquito de fãs. Mas não tinha um sucessor. Não tinha um grupo que estivesse produzindo com ele. Nós vivíamos naquele ano, nos anos 90, e eu digo isso com liberdade. Eu fiz a graduação, entrei na faculdade em 91. Isso da época que a gente se formou em 4 anos. No ano que eu nasci. Em 94 eu me formei, segundo semestre de 94. E o que acontece, Alan? Era uma geração dos meus professores que poucos tinham mestrado. Só uma tinha doutorado na época. Estou falando da Universidade Federal. Né? Que produziam muito pouco do ponto de vista acadêmico. E aí era engraçado, porque era um hiato. Alguns professores já atribuem isso à ditadura, dos anos 60 até a abertura. Por quê? Porque nós tínhamos o pessoal da geração de Orlando Gomes e pouco depois deles, e tinha um hiato de 20 anos que quase ninguém produzia. E aí o que aconteceu? Eu não sou de família da área de direito, e por isso que eu acredito muito no estudo. Não nasci em família rica. Nunca passei fome. Eu posso dizer, e tenho isso com muito orgulho. Meu pai passou fome. Ser criado por um homem que passou fome é algo que gera determinados traumas na gente. Eu não desperdiço comida, eu sou muito disciplinado, e sabe, isso é uma característica minha. Mas por causa da formação que meu pai deu. Mas meu pai não tinha 8ª série. E criou a minha família. Fez curso técnico depois. E depois fez supletivo. E fez vestibular para direito. E se formou em 80. Eu tinha 8 anos de idade. Né? Eu fui para a formatura de meu pai. E eu achava o máximo isso. Meu pai era 48 anos mais velho que eu, 50 anos do que meu irmão. E meu pai dizia, filho, eu não vou lhe deixar dinheiro, eu vou lhe deixar cultura. Porque dinheiro eu não tenho. Mas, e realmente morreu, não deixou nada pra gente, mas de material. Mas deixou cultura, investiu pra gente estudar. E aí botou para estudar instrumentos musicais, botou para estudar idiomas, e eu fui fazer direito. Por que eu estou contando essa história? Porque eu não tinha uma tradição familiar na área do direito. Mas achava o máximo na minha faculdade ver aqueles grandes nomes do passado que produziram. Aquela geração que estava na época com 70, 80, 90 anos, que tinha produzido. E uma geração que em hiato. Por que isso? E eu queria ser professor. Eu queria ser magistrado. Sempre quis ser magistrado. Mas mais do que isso, eu queria ser professor. Eu ensinava matemática e física no 2º grau.
E eu queria ser professor, mas achava que, do jeito que as coisas estavam na Bahia dos anos 90, eu não ia conseguir um espaço se eu não tivesse um nome, um padrinho. E eu não tinha. Eu era funcionário da Justiça. Eu dei a sorte de passar em primeiro lugar no concurso para nível médio, lá da Justiça do Trabalho. Eu tomei posse em 92, eu sou servidor da Justiça desde 92. E trabalhava, ganhava meu dinheirinho. Mas queria ser professor. E o que eu vou fazer? Vou fazer mestrado. Não vou conseguir passar na Bahia, porque era uma coisa fechada na época. Então eu fiz o teste de seleção para a PUC de São Paulo e passei. No último semestre da faculdade, não estava formado ainda. Passei, eu dei um jeito de ser cedido para o TRT de lá e fui fazer o mestrado. Ao mesmo tempo, escrevi no concurso de juiz. E passei. Aí, tranquei o mestrado e fui fazer o mestrado. Eu fui ser magistrado na Bahia, depois me afastei da magistratura para terminar o mestrado e depois fiz os dois juntos e obtive o título. Mas o que é que eu fiz, assim, de diferente? Eu disse, gente, as pessoas têm, e há um educador baiano chamado Anísio Teixeira, já falecido, que dizia que o baiano é ágrafo. Que o baiano fala muito, mas escreve pouco. Eu dizia, eu não vou ser um baiano típico nesse aspecto. Eu vou dar a cara a tapa. Eu vou escrever e vou dizer, mesmo que diga que é horrível. E eu digo isso para meus alunos. Meu amigo, a primeira petição inicial que você vai fazer vai ser inepta. O primeiro artigo que você vai fazer não vai ser horrível. Mas faça. Submeta. E eu fiz isso. Fiz isso. Eu comecei a publicar artigos num jornal local. Hoje ninguém lê mais jornal impresso, né? Mas naquela época era comum. Nos jornais locais. No terceiro ano de faculdade. De repente, acabando o curso, teve um concurso de artigos da Fundação Orlando Gomes. Primeiro concurso, Prêmio Luiz Tarquínio. Escrevi um texto. Submeti. E ganhei. Concorrendo com pessoas que já estavam formadas. Fiz a seleção mestrada da PUC, passei. E fiz o concurso de juiz e passei. Perceba, eu não tinha ninguém para me proteger. Eu fui só estudando. E fui alcançando. E aí, entenda a geração. Eu dei a cara a tapa para abrir espaços e produzir. Eu lancei meu primeiro livro em 1996. Hoje eu tenho 92 livros publicados. Mas em 96 foi o primeiro. Ninguém dessa geração tinha lançado. Eu fui o primeiro a lançar livros. Por quê? Porque ninguém acreditava que podia lançar. Eu lancei o primeiro, o segundo, o terceiro no mesmo ano. 97, o quarto, o quinto, o sexto. 98, o sétimo, o oitavo. E fui produzindo uma média de 3 livros por ano. Eu digo, se Pamplona pode, por que Fred não pode? Por que Dino não? Todo mundo, se um pode, por que não pode? Somos iguais. E amigos. E aí começou um a produzir. E a nova geração, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Se eles podem, por que eu não posso? E o mundo foi se tornando mais acessível nesse tipo de produção. Eu tenho orgulho, Fred me chama assim. Fred diz que eu sou o decano dos novos juristas. Por quê? Não sou mais velho cronologicamente. Dirley é mais velho que eu. Há outros mais velhos do que eu. Luciano, eu gosto de brincar dizendo que ele é mais velho do que eu, mas ele nasceu no mesmo ano. Ele é 10 de maio e 23 de junho. Né? Mas há vários. O Nestor também é dessa leva, né, de vocês? O Nestor foi meu aluno na graduação e depois meu aluno no mestrado. Né? O Nestor foi meu aluno na Católica, na graduação, e depois meu aluno no mestrado da UFBA. Né? E o Nestor já é da geração, a gente é da mesma geração, mas é da safra seguinte. Né? Por quê? Porque foi meu aluno. Né? Então, como o Gamil também como Miguel Calmon, como vários outros que estão produzindo. Sabrina foi tua aluna? Sabrina foi minha aluna na graduação da Fax, no mestrado da UFBA.
entende? É talentosíssimo. Luciano Figueiredo, Roberto Figueiredo, né? Fernanda Barreto, quem mais? Salomão Rezedá. Tem tanta gente boa. Silvia Isabelle, Rosângela, tem todo mundo da Bahia. E tem gente de outros estados aí também. Aqui no Ceará tem o Rafael Ramos aí, que está na parte de Direito do Trabalho Esportivo. Tem muita gente. A gente fez o trabalho. O Danilo Gaspar foi meu aluno na especialização e depois no mestrado. Né? E aí hoje é meu coordenador do Trabalho de Debate, um projeto que publica toda semana uma pergunta. Toda semana a gente publica uma pergunta. E um professor do país. Né? E que não tem. E uma das coisas que eu acho. Não tem restrição. Nós temos professores que têm uma visão mais de esquerda, professores que têm uma visão mais de direita, professores que são magistrados, professores que são do Ministério Público, são advogados. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Porque a lógica da diversidade. Sabe? Eu sou um homem branco, hétero, cis. Eu tenho tudo para ser um cara preconceituoso. E é tudo que eu não quero ser. Eu quero que meus amigos, meus alunos, meus discípulos, de todos os credos, de todas as ideologias, de todas as orientações sexuais, espirituais, se sintam livres para falar o que pensam comigo. Estejam abertos para ouvir também a minha resposta. Diálogo não é cada um falar o que quer. Diálogo é estar pronto para ouvir o que o outro vai falar. E isso é uma coisa muito importante quando a gente abre horizontes, sabe? E o que foi acontecendo? Eu posso dizer com um certo orgulho, e agora com 50 anos já dobrando o cabo da Boa Esperança, eu posso dizer que a gente fez escola. Sabe? Quando nós começamos no início dos anos 90, a Bahia era meio viúva de Orlando Gomes. Tinham grandes nomes, Calmon era ainda um grande nome, né? Pinho Pedreira ainda um grande nome, Rodrigues Pinto, quem está vivo, um grande nome. Mas nós tínhamos aquele homem que era um profeta, que tinha produzido muito, que era Orlando Gomes, e que tem que ser reverenciado o tempo todo, porque realmente foi um homem de uma produção diferenciada, e eu não desprezo, eu cito Orlando Gomes até hoje nos meus textos, mas a gente precisava dar continuidade. Eu sei que se eu morrer hoje, eu tenho civilistas de excelente cepa que vão ocupar meu espaço. Tenho trabalhistas de excelente cepa que vão ocupar meu espaço. Tenho processualistas do trabalho de excelente cepa que vão ocupar meu trabalho. Eu tenho essa característica de ser transdisciplinar. Né? Meu parceiro Pablo é um civilista roots. Ele é civil. Civil é melhor que penal? Sim. E para aqui. Eu brinco com você dizendo que civil é melhor que penal, trabalho é melhor que penal, metodologia é melhor que penal, né? Só para não abusar. Por quê? Porque eu sou de vários ramos. E isso é uma característica dessa minha inquietude. Né? Talvez, se a gente tivesse que dar um adjetivo rápido para si, o que é que eu sou? Inquieto. Eu tô aqui, quietinho. Eu cheguei aqui, gravei o negócio ali, tô ali, assim, de repente acordei, tô aqui, meio ligadão, quase comendo bis e tomando Coca-Cola. Eu recebi essa mensagem hoje aqui, Rodolfo. Por que não colocar Pamplona para fazer um paralelo de direito civil incorporando o direito penal no Congresso de Penal em Natal? Seria um sonho. Vamos pensar o que eu vou fazer. O direito civil incorporando o direito penal. Vamos inventar. Olha, sabe, você sabe uma coisa, o impossível é aquele que ainda não foi feito. Então, quem sabe? Tendo data, eu venho aí. Eu venho ensinar o direito de verdade para os penalistas. Eu quase fazia o Bruninho subir no palco com a camisa. Civil é melhor que penal. Aliás, penal é melhor que civil. Rodolfo, e aí, cara? Tu passou para juiz do trabalho, né? Sim. Já. E quando tu já era juiz do trabalho, foi aí que surgiu o curso de Direito Civil. Sim. Eu comecei como juiz em 95. O natural, eu penso, né? Que o natural, você como juiz do trabalho, escrevesse já as suas primeiras obras, ou a sua principal obra até então, de Direito do Trabalho, né? Mas foi o contrário, foi de Direito Civil. Como é que surgiu essa obra e como é que surgiu aí a parceria com o Pablo lá atrás? O Pablo tinha sido meu calouro na faculdade, né? Eu sou 2 anos mais velho do que ele. E o que aconteceu? A gente era colega num curso de especialização em Direito Civil, com o professor Rio Tavares, já falecido, e
eu comecei na magistratura em 95 e no magistério em 96, ensinando trabalho e processo de trabalho. Na verdade, a primeira matéria que eu ensinei na vida, na área de direito, foi direito administrativo. É engraçado isso, né? Num curso preparatório para OAB na época. E aí, eu voltei à Bahia em 97, comecei a ensinar na Universidade Católica de Salvador, onde fui professor de Nestor, fui professor de vários outros professores, inclusive do ministro Alberto Balazeiro, do TST, foi meu aluno na graduação na Católica, a primeira turma que eu ensinei, ele fez todo o curso de graduação, trabalho 1, trabalho 2, processo de trabalho comigo na Católica. Eu ensinei na Católica de 97 a 99, lá, ensinando matéria trabalhista, direito individual, coletivo e processual do trabalho. E fui chamado para ser professor titular de Direito Processual do Trabalho na Unifax, que era um outro curso lá. Era para eu ir em 99, como eu tinha uma turma que eu era apaixonado, eu atrasei minha aí no ano, aí continuei, fui professor de Balazeiro em Processo, fui de Guilherme Belintânio, que é presidente do Bahia, fui de Fábio Periandro, que é professor também da Universidade Federal, Miguel Calmon, que é da Academia de Letras Jurídicas, vários professores. Eu esqueci de falar do Cristiano Chaves também. Cristiano Chaves também foi da Católica, foi contemporâneo, né? Então, eu atrasei para acompanhá-los na graduação e aí fui ser professor titular em 2000. Só que eu fui ser professor titular de Direito Processual do Trabalho e no mesmo ano surgiu uma vaga na cadeira para professor titular de Direito Civil. E aí eu comecei a ensinar como titular Processo do Trabalho em 2000 e Civil em 2001. E eu pegava uma matéria que era guarda-chuva, porque era parte geral, incluindo o LINDB, né, a parte de hermenêutica, obrigações e responsabilidade civil. Que antes nem era LINDB, né? Antes era LIC. Era LIC, era Lei de Introdução ao Código Civil. Exatamente. Então era toda a parte de hermenêutica com a LIC, parte geral, obrigações e responsabilidade civil, para dar tudo em um ano. E eu fui desafio, adorei, me apaixonei por aquilo. Eu já tinha sido monitor de direito civil na graduação da UFBA, ser monitor é uma experiência muito interessante, eu sempre recomendo aos alunos, né? Fui monitor, inclusive, da turma paralela de Pablo, né? O Pablo poderia ser meu aluno. E aí o que acontece? Eu, nessa época, tinha terminado o doutorado, terminei o doutorado em 2000, e já tinha produzido muito em direito do trabalho. Meus estudos sempre foram nas interfaces do direito do trabalho com o direito civil. Minha dissertação de mestrado foi sobre dano moral na relação de emprego, minha tese de doutorado sobre assédio sexual, né? Então era direitos à personalidade e então isso era a minha praia. E quando eu já estava atuando no magistério, já como professor titular, Pablo estava começando a ensinar na UFBA e a gente era colega no curso de especialização. Ele disse, olha, vamos um dia, surgiu uma empatia, vamos algum dia escrever um livro juntos. Eu sempre queria falar sobre pressão e decadência, ele queria falar sobre bem de família. E aí, nós fomos num congresso em 2001 ainda, lá na Bahia, naquele momento dos grandes congressos, 2.000 pessoas, assim. E o editor-geral da Saraiva, na época, viu a minha palestra e viu a palestra de Pablo. E ficou assim impressionado com a quantidade de informações e eletricidade que a gente fazia, que era um ritmo diferente para o direito civil, que era ensinado de uma forma meio modorrenta até aquele momento. E eles disseram, por que em vez de vocês fazerem esse livro, vocês não fazem uma coleção? Eu fiz uma proposta. E a gente um olhou para o outro, bora, tá vindo o código aí. Partiu. E aí nós lançamos, em 2002, né, o volume 1 e o volume 2, e na virada para 2003, né, entrando na vacácio legis, o volume 3. E a gente usava a expressão, perdemos o controle. Hoje tem 7 volumes já. 7 volumes, e ainda E tem o o manual, tem o livro de divórcio. Né? O que aconteceu? O livro passou a ter um alcance muito grande. Houve esses novíssimos baianos, né? Não vou dizer, não confundir com a banda dos Novos Baianos, os novíssimos baianos começaram a estourar em todo o país. Um grande fator foi as aulas gravadas, ou aulas telepresenciais, ou aulas online, que começaram a surgir, principalmente com o falecido professor Luiz Flávio Gomes. Né? E Pablo e Fred
entraram nesse grupo de cara e passaram a ter uma visibilidade muito grande. Começou o fenômeno das redes sociais, vamos lembrar? Do Orkut. E aí começaram as comunidades. Sou fã de Pablo, sou fã de Fred, sou fã de Pamplona, né? Os Pabletes, os Didietes, os Pamplonetes. De repente, a gente começou a perceber que nós que estávamos ensinando e vivendo direito, aquilo era algo que era acessível às pessoas. E de repente a gente virou meio ícone pop. Aconteceu. Não foi planejado. Foi planejado que a gente ia produzir. Foi planejado que a gente ia estimular todo mundo que queria produzir. Tanto que é engraçado, né? A gente estava conversando ali com o Rafael, né? A quantidade de pessoas que eu já fiz prefácios. Porque talvez o meu livro tenha sido o primeiro livro dessas pessoas. E de repente ele conversa comigo, como você está conversando olho no olho, e diz, poxa, eu estou conversando com o cara que me deu as primeiras ideias de direito. Tirando Paulo Nasser e Miguel Reale, que foi aquele Introdução ao Estudo de Direito e Lições Preliminares de Direito, o livro de vocês foi o primeiro livro que eu li sobre direito civil na vida. E perceba, e o primeiro livro dogmático. Os outros são livros atéticos, são livros da parte epistemológica, na parte propedêutica. A gente é do livro raiz mesmo, do livro roots. Eu citei o livro de vocês na minha monografia, aliás, no meu TCC também. Então o que acontece? A gente, de repente, foi fazendo isso. E aí, voltando à pergunta, por que você, juiz do trabalho, foi escrever direito civil? As circunstâncias me levaram a isso. Mas eu costumo dizer que, no final das contas, é preciso entender e superar preconceitos. Direito do trabalho é direito civil. O direito do trabalho se emancipou do direito civil na época para quebrar o paradigma de igualdade, que era a base de um sistema tradicional do direito civil, calcado ainda nas suas expressões romanas. Mas o direito civil de hoje, ele às vezes é muito mais avançado do que o direito do trabalho. É o momento de fazer essa reconciliação histórica, mantendo a autonomia didática, a autonomia doutrinária, a autonomia legislativa do direito do trabalho, perceber que eles não são tão diferentes assim. Na aula que eu gravei aqui por Notorium Place, vocês vão ver lá que eu falei sobre a principiologia do direito civil, do Código Civil, mas aplicando a todo o direito privado. Não dá para você pensar em principiologia ou em teoria geral que não tenha ânimo de generalidade. É preciso que o que eu explique em uma teoria geral seja aplicável para o direito civil roots, mas para o direito do trabalho, para o direito do consumidor, para o direito empresarial, porque senão a gente fica timinhos. É o meu timinho, o seu timinho, aquela coisa. Essa brincadeira de dizer penal é melhor que civil, civil penal é melhor que penal, é uma brincadeira ótima, mas é brincadeira. É aquela brincadeira de colegas, a gente faz um perturbando o outro. Mas, na verdade, a gente estuda direito. Direito, o que a gente vai ter é uma especialização em função de determinadas particularidades principiológicas, determinadas disciplinas normativas que vão fazer com que você tenha um aprofundamento direcionado. Mas isso é direito, meu Deus. Eu sou juiz do trabalho, professor concursado de direito civil, eu estudo penal, eu estudo tributário, eu leio textos de direito internacional. Por quê? Porque pode me servir para algum momento. É claro que não é a minha preocupação imediata. Mas se eu tenho um fato de aparência delituosa, vou pensar no CPP na noção de encaminhar para a autoridade policial ou para o Ministério Público investigando. Só dá uma olhada aqui. Eu preciso recordar aspectos dogmáticos ou a base disso. Sabe, essa mania que o profissional do direito tem de se ensimesmar e achar que o que ele sabe é suficiente para preencher o universo, mostra apenas que a pessoa tem uma visão tão restrita que aquele pouco que ele sabe preenche aquilo. Quando ele consegue abrir os horizontes, ele aprende que ele sabe muito pouco. Aquela frase, só sei que nada sei, não é uma confissão de ignorância, é uma confissão de sabedoria. Por quê? Porque o que eu sei é muito, mas é muito pouco perante o que eu não sei, porque eu sei que não sei. Ou seja, e eu falo isso para meus alunos, o menino, eu fico brincando,
E ser professor há tantos anos me permite fazer assim, os perfis da sala de aula. O estudante de primeiro semestre, ele é sim desconfiado. Ele não sabe bem o que está ali. Mas aí ele passou em IED, ou TGD, ou hermenêutica. Aí, de repente, ele se acha o bom. No segundo, terceiro semestre, ele se acha capaz de comentar as decisões do Supremo Tribunal Federal e dizer: decidiria de forma distinta. Não sabe nada. Mas ele acha que com proporcionalidade, equidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana resolve tudo. Calma, respire. Padawan, deixa eu ser seu mestre Jedi. Respire. Aí você vai lapidando este menino com as matérias pragmáticas e as processuais. Chega no 9º semestre, ele tá doido para se formar. Mas ao mesmo tempo ele diz: eu não sei nada. Entra em desespero pro exame da ordem. Só sei que nada sei. Aí de repente ele faz o 10º semestre. Passou no exame da ordem do 10º semestre. Que legal, ótimo. Mas o que eu vou fazer da vida? Eu não sei nada. Era aquele mesmo menino que no 2º semestre achava que sabia tudo. Aí eu chamo para conversar. Vem conversar com o tio Pamplona. Cara, respira. Que ótimo que você acha que não sabe nada. Por quê? Porque há 3 anos e meio você achava que sabia tudo. E você não esqueceu, não. Na verdade, você acumulou mais conhecimento. Mas você abriu horizontes. Então, você passou esses 5 anos fazendo a fundação da sua casa. Vamos edificar? E aí, você abre, né? Que massa, velho. Ei, Rodolfo. Porra, velho. E... Se perdeu aqui, viu? Emocionado. Não, eu fiquei emocionado, Posso falar do particularmente. que você quiser. Posso falar dos julgamentos, posso falar da Pamplonalândia, posso falar da matilha, da Pamplona K, dos cachorros, o que você quiser. Tô com o meu script ainda na cabeça, mas vamos lá. Beleza. Magistrado do trabalho que escreve sobre direito civil. Mas também escrevo sobre o trabalho. Claro, assim, mas é mais direcionado. O livro, digamos, sim, o livro ou um dos livros mais vendidos de direito civil hoje é o de vocês, né? O do teu e do Pablo. Agora, Rodolfo... Só para fazer uma crítica nesse ponto, isso é uma coisa engraçada que acontece comigo. Porque para os civilistas eu sou um trabalhista. E para os trabalhistas eu sou um civilista. Eu sou um centauro, né? Eu sou um minotauro, eu sou metade de um corpo. E isso, na verdade, é justamente porque as pessoas se apegam demais à sua zona de conforto. Ao rótulo, né? E acham, não, eu tenho de ser civilista, eu tenho de ser trabalhista, eu tenho de ser criminalista ou penalista. Para com isso, deixa disso, rapaz. A gente precisa estudar direito. E isso faz com que você aprofunde as bases teóricas do ramo da sua predileção, naturalmente. Eu aprofundo em civil e em trabalho. Eu não aprofundei em penal. Eu não sou um penalista, mas eu não desprezo esse conteúdo. Eu estudo quando é necessário para mim. Como eu vou estudar tributário, internacional, administrativo. Então é preciso compreender que esse tipo de rótulo funciona na brincadeira do Bavi, do Fla-Flu, do... Como é que é Fortaleza e Ceará? Como é que vocês chamam aqui? O Leão e o Vovô. É o Leão e o Vovô. Então, aí topa. Então, aí na brincadeira, tudo bem. Mas tem que ter cuidado. Porque as pessoas acabam levando isso à visão extrema e achar que o mundo tem que ser segmentado. E aí você precisa dar um basta, dizer, ó, gente, a brincadeira só tem graça quando todo mundo acha graça. Entende? É muito legal. Quando você fala, penal é mais legal que civil, o civil é mais legal que penal, trabalho é mais legal que penal. Isso aí a gente está se divertindo, não tem problema. Quando a gente começa a calar a voz das pessoas, por exemplo, não, isso é o certo, a gente entra no dualismo, que está acabando esse país. Entende? A gente precisa ter muito cuidado, né? Porque se a gente entra em dualidades, em divisionismos, a gente só vai, não é desconstruindo, destruir. E acho que a gente tem muita coisa ainda no direito para construir, sabe? Eu acredito nisso. Eu acho que a gente não pode perder a esperança. Próximo tópico,
Magistratura trabalhista, mas a gente vai dar um break aqui, Mariana, só um intervalo rápido. Põe a vinheta, a gente volta já. Voltamos mais ligeiro do que coisa de pré-A, porque, pelo amor de Deus, mas isso aqui eu acho que não passa pela bexiga, não. Acho que só desce direto. Eu tô aqui na Coca-Cola. Ó, Rodolfo, magistratura trabalhista. Fala-se muito, né, que o bicho que mais tira a energia de um ser humano é a decisão, né? Você tomar uma decisão. E o juiz, o mistério de um juiz é tomar decisões, né? Eu queria que tu me falasse um pouco sobre isso e queria também que tu me contasse aí qual foi a decisão mais difícil que foi tomada aí nesses teus 27 anos de magistratura. Olha, um falecido desembargador do TJ da Bahia, que foi membro lá da Academia de Letras Jurídicas, que eu hoje ainda estou na presidência, o desembargador Gerson Pereira, ele tinha um livro muito interessante. O título era o mais interessante do livro, porque dizia tudo. O solitário ofício de julgar. A gente discute processos, a gente discute com amigos, com assessores, com colegas, né, com os advogados, com as partes. A gente traz elementos, subsídios para a decisão, mas a decisão é sua. O juiz de primeiro grau, o juiz monocrático, é você que decide. Não tem voto, não tem nada, é você que decide. No tribunal, já substituí no tribunal algumas vezes, aí você tem uma decisão colegiada, é diferente, a lógica é diferente. A decisão do juiz de primeiro grau é uma decisão solitária. É você e Deus, você é a caneta, você é o computador. Então isso é complicado. Principalmente para quem tem sólidos valores morais. A gente diz assim, pô, será que eu fiz justiça em todas as minhas decisões? Como é que eu consigo dormir tendo que decidir todo dia? Eu brinco dizendo que o juiz consegue dormir não pelo Lexotan.
Ele dorme por causa do ônus da prova. Porque ele não pode saber a verdade. Se ele souber a verdade, ele tem que dar para o suspeito. Ele não pode julgar esse processo. Ele tem que julgar sem saber qual é a verdade. Ele tem que verificar o que as partes trazem de elementos fáticos para a formação do seu convencimento e do direito que está sendo aplicado. E decidir. O juiz não pode ter medo de decidir. O ministro Carlos Veloso, certa vez num congresso da AMB, dizia: o juiz não pode ter medo. O juiz só pode ter medo de ter medo. O juiz não pode ter medo. Então, julga-se. Eu julgo todo dia. Acertei? Possivelmente sim. Errei? Possivelmente sim. Mas tenho uma consciência tranquila que julguei de acordo com o direito que me foi passado como a base do nosso sistema. Isso, às vezes, é decidir contrário à jurisprudência regional e seguindo uma jurisprudência nacional. Há muitos aspectos peculiares, mas você decide e segue o barco. Há decisões dramáticas? Sim, sempre há decisões dramáticas. É claro que hoje, no campo do direito do trabalho, e em função das modificações normativas, a gente trabalha hoje muito mais com direitos patrimoniais disponíveis, né, e aspectos puramente patrimoniais, pecuniários. Mas, por exemplo, no passado, antes da súmula vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal, eu mandava prender depositários infiéis. Eu já mandei prender um vizinho meu. Uma vez, eu digo: olha, você vai fazer? Faço. Já mandei bloquear a conta da universidade que eu ensinava, uma privada. É o certo a fazer, antes do CPC de 2015. Hoje eu tinha que me dar por suspeito, embora a mão foi pesada da mesma forma. Porque o juiz está cumprindo uma função. Então, situações que geram aspectos dramáticos, eu gosto muito de futebol, então, na época, quando os clubes baianos estavam muito ruins do ponto de vista de sua estrutura trabalhista, eu mandei bloquear a verba de Bavi, mesmo sabendo que isso podia dar um problema, mas precisa pagar os trabalhadores. O juiz não pode ter medo. Então, nunca tive medo de decidir. Né? Mesmo em aspecto. Já tive uma situação bem peculiar, por exemplo, na época do escândalo do Banco Econômico, que muitos diretores ajuizaram ações dizendo que eram empregados, que eram simplesmente manipulados pelo chefe e lá, mas era uma hipótese típica de suspensão do contrato de trabalho estatutária, mesmo que ele tivesse na carteira de trabalho antes, era algo evidente. Era um processo que tinha muita ingerência política. Olha, nem ouço. Olá, oi, como vai? Bom dia, boa tarde, olá. Ok, eu vi, beleza, tchau. É algo que a gente precisa aprender a lidar. Mas eu queria falar não de uma decisão que eu tomei, não de uma sentença que eu proferi. Eu gosto de brincar, eu conto essa história muito quando estou dando aula de audiência para os alunos, né? A melhor sentença que eu não proferi. Sabe por quê? Porque quando a gente fica como juiz, e é natural que as pessoas fiquem arrogantes. As pessoas começam a chamar de excelência o tempo todo, às vezes muito jovens. A pessoa começa a se achar a bala que matou Kennedy, a última Coca-Cola gelada no deserto, sabe aquela coisa assim? O último biscoito do pacote. E não é isso. Você é um ser humano, um servidor público, que está ali exercendo um micropoder naquela relação jurídica. Mas é muito comum as pessoas se fecharem. E eu acho que o juiz não pode anestesiar a sua capacidade de se indignar. Ele não pode ir além dos limites do que o sistema espera dele para que ele possa ter a sua imparcialidade. Né? Ninguém é neutro. Neutro não é marca de gente, é de detergente. E aí a gente precisa entender, você tem que ser imparcial. Tem que ser equidistante, mas você pode tomar as informações. E aí o que eu falo? Tive uma reclamação, assim, eu achando estranho. Fez o pregão, processo sumaríssimo.
o sobrenome do reclamante igual ao sobrenome do reclamado. Nome diferente, não era assim um Silva, um Santos, não, nome assim estrangeiro. Eu digo assim, vocês são parentes? Eu sou informal, né? Somos. São o quê? Irmão. Irmão? Mesmo pai, mesma mãe? Sim. Eu digo, o que vocês estão fazendo aqui? Isso aqui não é vara de família, não. Vocês vão se resolver isso lá fora. Resolvam isso aí. Ou faz um acordo, ou faz desistência, resolva esse negócio. Mas não quero briga de irmão aqui, não. Não, doutor, ele trabalhou mesmo, eu vim com reconhecido. Aqui nós temos uma discussão patrimonial. Eu digo, meu, tome vergonha. Vocês são irmãos. Desculpa, eu não posso, na condição de trabalho, tratar igualmente uma situação de irmãos. Você pode achar estranho, mas eu quis fazer isso. E falei lá uns 10 minutos e nada, coração fechado. Os advogados, né, tinham sido meus alunos, né? Eu digo, tá certo, é rito sumaríssimo, beleza. Conciliação é acusado, me dê a defesa, era processo físico ainda. Me dê a defesa, fala aí, doutora. Falou sobre a documentação, beleza, ok. Junto aqui, interrogatório do reclamante, interroguei. Interrogatório do reclamado, interroguei. Tem testemunha? Tenho duas do reclamante, traz. Ouvi a primeira, ouvi a segunda. E aí, você tem alguma? Tenho uma, traga. Vê. 3 testemunhas. 2 do reclamante, do reclamado, no máximo sumário são 2. Ótimo. E aí, instrução encerrada? Instrução encerrada. Razões finais reiterativas? Reiterativas. Beleza. Segunda prova de concessão? Não tem. Não tem uma zorra. Porque a gente passou essa tarde toda aqui ouvindo vocês, para que você, seu irmão reclamante, nem na palavra, seu irmão reclamante, você disse que recebia salário por fora, suas 2 testemunhas estão aqui, nenhuma sabia quanto você recebia. Você disse que trabalhava hora extra, as 2 testemunhas saiu antes de você. Você não provou. E você, seu irmão reclamado, você disse que ele foi despedido por justa causa por um dono de emprego. Sua única testemunha, esse fulano aqui, foi contratado depois dele. Você não provou. Logo, o que vocês queriam, que era fazer a prova em juízo, não sei o quê, foi feito. Mas a sentença que eu iria proferir vai ser uma despedida em justa causa. E o pagamento das verbas rescisórias. Eu tinha um secretário de audiência que era um gênio, o José Nilton, tenho uma saudade dele, já se aposentou. Aí, o Zé, Zé, quantifica aí, isso aí. Aí, Zé, vamos botar o número de... Doutor, deu 4.324,43. Pô, ele fazia rapidinho assim e respondia assim meio militarzão, era engraçado. Aí eu, muito bem. A sentença que eu proferiria dá 4.324,43. Eu me recuso a proferir essa sentença. Vocês vão fazer um acordo no valor da sentença que vocês viram que aqui no exame de prova. Vocês não provaram. Vocês vão ficar aqui, vão fazer um acordo. E mais, só sai da minha mesa dando a mão um pro outro. Nessa hora, eu subi nas tamancas. Nessa hora, e eu não esqueço a data, foi dia 3 de junho de 2002. Sabe por quê? Porque meu pai tinha morrido um mês antes, 3 de maio, 30 dias. Meu pai morreu há 30 dias, teve um infarto fulminante na rua, eu não pude me despedir dele. Já pensou se isso acontece com um de vocês aqui? Eu faço os autos conclusos? E vocês ficam aí, fechando o coração, um pro outro. Um tem um infarto, você não pode se despedir, você não reconciliou, vocês vão fazer isso. Quando eu comecei a falar isso, o irmão reclamante começou a chorar. Aí eu olhei pro outro, tá vendo o que você fez? E aquela coisa assim, algumas pessoas acham que eu sou louco, algumas tiveram certeza disso nesse momento, né? Mas aí, os advogados tinham sido meus alunos, já sabiam que eu tinha algumas coisas meio diferentes. Já tinha uma certeza? Já tinha certeza, né? Aí, e o pior que aí foi... Tá, e aí eu fiz aquela cara de brabo. Esperando, assim. Aí eles... Tá, doutor, tudo bem. Eu vou pagar isso. Pode ser em 2 vezes. Eu olhei pro outro. Claro, né? Pode sim, então. Ótimo. Faça o acordo. Zé, faz o acordo. Cadê a mão? Eu me senti tratando como outro menino.
Mas, cara, foi a melhor sentença que eu não proferi. Sabe por quê? Porque se eu tivesse encerrado o processo, fazer autos conclusão de julgamento, qualquer macaca mestrado com QI abaixo de ameba faz uma sentença se você treiná-lo. É só ônus da prova. Eu faço essa sentença em 2, 3 páginas. É muito simples. O meu estagiário faria. Isso não é dificuldade. Ali eu mostrei que eles não estavam sendo tratados como um número. Tinha uma pessoa que estava ouvindo as coisas dele e disseram, ó, vocês tentaram provar, não provaram. A verdade do processo vai ser essa. Vamos resolver essa zorra? Às vezes as pessoas precisam de alguém que precisam chamar para a realidade. Isso não é fácil, não. E aquele foi um dia que eu me senti mais juiz na minha vida. Sabe por quê? Fazer sentença. A gente faz. E eu continuarei fazendo. É meu dever. Mas fazer justiça é muito mais do que fazer sentença. Fica a dica. Hashtag. Caralho. Rodolfo, irmão, eu por muitas vezes vejo você, o Pablo, o William Douglas também. Gente, muito bom. Postando prints. Prints, né, do sistema lá. Com decisões pendentes, 0. Né? Infelizmente, eu falo isso infelizmente, essa não é a realidade brasileira, né, cara? E eu olho para um cara como você, que faz tudo isso que eu já falei, da aula, é youtuber, é colecionador, é professor, é palestrante, enfim, 1 milhão de coisas, e consegue julgar todos os seus processos, bem julgados, celeremente. Eu não sei nem se tem essa palavra, celeremente, né? De maneira celere. Como é que você consegue fazer isso? Fazendo uma coisa atrás da outra. O que acontece? Eu tenho minha equipe, tenho parte que a minha equipe vai seguindo a minha diretriz, tem a parte que tem que ser eu mesmo fazer, não tem jeito, e a gente vai administrando. Todo mês eu consigo fazer nada? Não. Mas quando eu consigo, eu faço, eu divulgo, porque eu acho que a palavra ensino, exemplo arrasta. E a gente deve fazer isso, dizer que é possível. Dá para fazer todo dia, a estrutura está cada dia menor. Eu, nos últimos tempos, tenho tido dificuldade de conseguir fazer isso, porque eu já tive uma quantidade grande de funcionários. Eu tenho metade dos funcionários que eu tinha há 3 anos. Né? E nessa adaptação do rito. Entrar no PJE não é fácil, porque você recebe processo de repente, do nada. Nesse momento, hoje é sábado. Né? A gente está gravando num sábado. De repente, entrou os processos que eu não vi. Não é fácil. Agora, ficar perto disso é possível. Zerar é possível. E aí o que acontece? Método, paixão e prioridades. Sabe? É preciso entender que eu digo que isso é uma missão para o professor também. Sabe? O professor primeiro seduz para que as pessoas se apaixonem pelo que ele gosta e pelo que ele ensina. O professor induz as pessoas a produzirem e a escreverem e a trabalharem no que ele quer. Para quê? Elas deduzam suas próprias conclusões. Seduz, induz, deduz. Eu faço isso como professor, eu faço isso como juiz. Eu motivo meus funcionários a eles poderem produzir a parte deles, eles entram em contato. Eu também tenho um jeito meio diferente. Os advogados mandam mensagem para mim pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Eu resolvo. E responde. E respondo, claro. Eu digo assim, ó, o cara mandou, doutor, a minha situação é, às vezes a parte. Eu virei uma figura pública, a pessoa eu tô com um processo na sua mão, ainda não saiu a decisão. Aí, qual é o número do processo? Esse. Espera um pouquinho que eu vou olhar, te dou uma resposta daqui a 2 dias. Pronto. Aí eu faço política escrita, gente entra em contato aqui. Que foi que houve esse processo? Eu não tô achando ele aqui. Ele não tá concluído para mim. Me dá um relatório, vê aí. Ou eu acho logo e já respondo imediatamente. Sabe, é aquilo que eu lhe falei. Você não lembra no bloco anterior? A pessoa me cumprimenta. Eu pergunto como ela está. Ela me conta o problema. Eu tento resolver. É simples assim. Né? Meus filhos cresceram com um pai estranho. Né? Meu filho, um homem hoje de 17 anos, ele diz, pai, desde os 5 anos, ele diz, pai, você é estranho, né? Assim, eu sou estranho. Por quê? Porque a gente ia no shopping. Eu, na época, falava uma vez por mês na TV local. Tirava dúvidas trabalhistas.
A pessoa me parava na rua, eu não sei quem é. E eu tinha cabelo grande, né? Não sei se você se lembra, né? Tinha cabelo grande. E aí era o juiz cabeludo. E aí ele chegava assim, ô doutor, eu tenho uma dúvida, o senhor pode me tirar? No meio do shopping. Aí eu, pois não, começa não. Não, qual a dúvida, doutor? Pô, eu explicava. Aí meus filhos diziam, pai, você é doido. Você não sabe quem é essa pessoa. Eu digo, ó, filho, eu estou dando simplesmente uma orientação para o cidadão. Eu não posso dar parecer, eu não posso explicar o caso dele, tem que procurar o advogado dele, mas dar uma orientação, tem que procurar o sindicato, procurar o advogado particular, procurar quem quer que seja. É o mínimo como cidadão. Às vezes a pessoa tá com medo de falar comigo. Eu sou um homem grande, barbudo, a voz grave, né? Cabelo grande, né? Eu parecia um viking cabelo preto. Então, poxa, a pessoa se aproximou, né? E pediu humildemente, educadamente, não me agrediu, não simplesmente, doutor, o senhor pode me explicar? Pois não. As pessoas acham estranho que porque deveria ser normal. É, porque a pessoa me pediu com educação. Eu respondi com educação. Isso devia ser a regra. Eu não tenho o que responder se alguém vem me agredindo, falando, não sei o quê. Olha lá, e nesse momento em que as pessoas estão meio, assim, totalitárias, né? Assim, quer atribuir ao juiz todos os problemas do Poder Judiciário. Eu digo, poxa, desculpa, eu não posso resolver isso. Entende? Então, isso não dá. Mas eu nem sei se essa frase é do Stan Lee, né, cara? Mas a quem são conferidos grandes poderes... Grandes responsabilidades. São imputadas grandes responsabilidades. Eu digo lá do nosso Benjamin Parker, o tio do Peter Parker. Benjamin Parker. E que existam mais juízes como você, né, cara? Porque, às vezes... Não só na magistratura, né? No serviço público de uma maneira geral, né? Existe uma romantização de que vou trabalhar no serviço público pela estabilidade, vou trabalhar no serviço público porque lá eu ganho moral, vou trabalhar no serviço público. Eu digo, lá onde você eu vou for, ser no alguém serviço na vida, público, na mas iniciativa privada. a última coisa que as pessoas pensam, infelizmente, cara, e eu espero mesmo que isso mude aí ao longo dos anos, mas a última coisa que as pessoas pensam é em trabalhar. Trabalhar, porque é trabalho, velho. É trabalho. Eu vejo a Claudinha Barros, por exemplo, que é promotora de justiça no Rio de Janeiro, ela trabalha manhã, tarde e noite no Ministério Público. Ela dá aula também, ela faz as coisas dela, mas ela trabalha o tempo todo. Ela viaja, às vezes, vem pra cá, pra minha casa, fica aqui. Alan, peraí, que eu me arranjo um quarto aí. Vai trabalhar, vai fazer audiência, cara. Então, as pessoas têm essa visão romantizada, né, do serviço público. Porque, é juiz, é promotor, é deputado, é presidente da República. É um servidor público. É isso que eu ia dizer. Servidor é para servir o povo. Entendeu? Você não é mais do que ninguém. Pode ganhar mais. A tua função ela pode ser até mais importante, mas tu é um servidor público. Eu digo, não há função mais importante. Acho que você não pode perder a consciência da sua missão, que é servir. E você serve no serviço público e serve na iniciativa privada. Se você é gari, queira ser o melhor gari do mundo. E enquanto você estiver sendo gari, seja o melhor gari do mundo. E se você quer deixar de ser gari, não despreze a função de gari. Estude, faça provas, cresça, sem desprezar o seu presente e o seu passado. Se você é juiz, né, não despreze a função de juiz, não despreze a sua condição, não despreze a sua história para lutar para ser juiz. Eu estou no serviço público há 30 anos, na magistratura há 27. Eu estou cansado de ver meus colegas reclamando de salário, reclamando de condições de trabalho. Sabe? Eu digo, eu não reclamo, já foram muito melhores, mas espera um pouco, eu lutei para estar aqui. Entende? E eu tenho que prestar o serviço do jeito que eu consigo prestar, do jeito que a estrutura me permite, mas eu tenho que tentar fazer o máximo. Eu acabei de dizer... Eu tinha o dobro de servidores lá. Eu às vezes não consigo mais fazer com a velocidade que fazia no passado. Mas eu continuo fazendo. E às vezes eu consigo. Na velocidade que eu consigo. Mas a velocidade que eu consigo não é... Eu não posso ficar medindo isso e dizer, eu não vou fazer mais. Não. A minha função é servir.
Eu estou servindo. Rodolfo, agora vamos mudar radicalmente de assunto, né? Eu lembro que há pouco tempo atrás você foi notícia no Brasil inteiro, em todos os jornais que eu conheço, que eu sigo nas redes sociais, G1, Diário do Nordeste, enfim. Porque, veja só, cadê Mariana? Tá em mim? Veja só. Quem já é um pouco mais velho, né? Hoje, essas crianças de hoje em dia eu não sei mais, mas quem já é um pouco mais velho conhece uma série, um filme chamado Scooby-Doo. E o Rodolfo resolveu criar cachorros agora, né? Agora é um colecionador de cachorros, né? Tem 6, já, né? 6. E ele comprou uma Kombi e transformou essa Kombi na máquina de mistérios do Scooby-Doo. Como é que surgiu, Rodolfo? Eu vou contar essa história. Eu vou fazer uma versão abreviada dessa história. Peraí, quando tu foi lá já existia a máquina? Tu dirigiu a máquina? Eu quero dirigir a máquina de mistérios. Eu quero dirigir, por favor. É uma delícia. É uma delícia. Agora, é uma Kombi, viu? Câmbio manual, precisa ter braço, aquela folga na direção. Mas, cara, foi dessas minhas loucuras. Eu vivia um relacionamento e queria casar com essa pessoa. E queria dar estabilidade e segurança para ela. A gente já tem idade, não ia mais ter filhos. Então, os nossos filhos iam ser nossos cachorros. E eu sou um cara talvez exagerado. Aí eu adotei o primeiro, adotei o segundo. Aquele meme assim, um pouco mais. Um pouco mais. Fui adotando um pouquinho. E aí a primeira era uma lady, uma delicada, assim, muito. Mas tinha medo de homens, e aí ele não ficava perto de mim. Aí, de repente, o segundo se apaixonou por mim, né? E aí me trouxe amor, eu estava doente na época, e foi assim, trouxe um conforto. Ah, que experiência maravilhosa ter cachorro. 1, 2. Na semana seguinte, vamos adotar mais 2? Aí, porque elas gostaram do cachorro, que eram 2 irmãos, e aí o pessoal adotava um e a outra abandonava, agora só queria adotar os 2. Então eu vou lá adotar, para ser de 2 para ser 4. Quando chegou lá, tinha um cachorro enorme, um dálmata, que tinha sido abandonado. O cachorro mais alegre, imagine, 150 cachorros, e o cachorro mais alegre no meio, enorme, assim, brincando com outros. E eu disse, um dálmata, olha que legal. E você ele deve estar lutando a tapa para adotar. Eu disse, não, doutor, ele só tem 10 meses, mas ele está condenado a morrer aqui. Eu digo, por quê? Porque ele é muito grande. E as pessoas vêm aqui só querendo adotar cachorro pequenininho, assim, porque era apartamento, aquela coisa. Ele é enorme. Ele é o cachorro mais alegre mesmo, mas qual é a história dele? Não, com 5 meses, o dono amarrou num poste na BR para ele morrer. E a gente resgatou. Eu disse, eu preciso. Mas eu me dei esse cachorro também. E aí eu cheguei em casa 3. com 3, eu tinha 2, fiquei com 5, né? E infelizmente meu relacionamento não deu certo. E aí eu fiquei pai solteiro de 5 cachorros. E aí eu depois comecei a namorar com a minha atual namorada. E aí eu disse, precisava ter um da gente. Aí a gente adotou uma 6ª, que foi uma cadela de raça, uma Dash, que era paralítica das pernas traseiras, né? E aí eu vendo, o dono jogou ela fora, numa laje, para morrer. E aí um pessoal de um pet shop resgatou a cachorra, tinha 1 mês e meio, simplesmente porque ela era paralítica. Eu disse, eu preciso dar a chance dessa criatura viver. Aí fomos lá, foi ótimo. Minha primeira filha especial. E aí foi ótimo porque aí virou paridade, né? Porque aí eu passei a ter 3 machos e 3 fêmeas, né? Que é a Camille Paglia, o Jean-Paul Sartre, o Hans Kelsen, a Hannah Arendt, o Carlos Costa e a penina é a Simone Beauvoir. É tudo nome de filósofo. Né? E é uma diversão, sabe? Lidar com eles. E lidar com 6 cachorros não é fácil. Né? Levar no pet shop é uma experiência. E aí eu disse, eu preciso ter. Eu botar no meu carro era um caos. Era pelo para lá, às vezes o cocô, o xixi. Eu disse, vamos resolver isso aqui. E aí eu disse, eu vou precisar de um carro grande. Eu quero uma Kombi. Aí eu vou comprar uma Kombi. Só que aí quando eu comprei a Kombi toda branca, bonitinha, antiga, né? Um carro
antigo e comprei já usado, mas eu disse, vou fazer uma homenagem a eles. Como o Carlos Cossio, o Carlos o Dálmata, ele parece um dog alemão, ele parece o Scooby-Doo, porque ele é... Eu vou plotar de um lado inteiro igualzinho ao Mystery Machine, que era a referência da minha geração. Mas para ser mais maluco ainda, eu plotei o outro lado, todo Flower Power, e com os desenhos de cada um dos cachorros. Quer dizer, que era pensado para eles. Né? E aí ficou. Foi simplesmente algo espontâneo que foi surgindo. E a pessoa chama de Pamplona Car ou Mystery Machine. Né? E aí é engraçado, Alan, porque eu saio pela cidade com a Kombi, as pessoas param para dar tchau, para tirar foto, você estaciona, porque ela é diferente. E houve tem a igreja de São Francisco, que é muito, muito famosa lá em Salvador, e uma vez por mês ele tem a bênção dos animais. Aí me chamaram. O senhor topa participar aqui da missa? O senhor vem com a Kombi, com os cachorros? Eu moro em Piatã, que é perto do aeroporto. Atravessei a cidade toda, até o Pelourinho, onde fica a igreja de São Francisco, com os cachorros. Foi uma diversão, sabe? Dá um trabalho danado. Ser pai de 6 dá muito trabalho. Mas é uma delícia. Né? Eu lembro que eu recebi umas 30 mensagens no direct, porque as pessoas veem que a gente tem uma relação de proximidade. E quando saiu essa notícia, eu disse, caralho, tu conhece ele, não conhece? Eu desconheço, é um popular. E perceba, a Kombi é um acessório. É simplesmente uma grande brincadeira para transportar os cachorros. E é gostoso, sabe? A gente está tão acostumado com os carros hoje modernos, automáticos, assim. Você volta à infância, porque é um carro duro, com um câmbio manual, com uma direção com folga, e você fica parecendo criança, dirigindo assim o tempo todo. Mas dá uma sensação de resgate da infância. Eu sou um homem de 50 anos. Mas eu vou te dar uma sugestão aqui. E os brinquedos apenas ficaram mais caros. Eu vou te dar uma sugestão aqui pro próximo brinquedo aí, pros cachorros, né? Porque eu acho que a família possivelmente aumente, né? É possível, é possível. E tem aquela do Debi Lloyd, né? Aquela van que ele faz com toda peluda de cachorro. Tu já assistiu o Debi Lloyd? Já assisti. Eu acho que a próxima tem que ser. Não sei se eu faria um negócio desse ali. Salvador tá muito quente. Mas é uma ideia, é uma ideia. Eu não desprezo ideias, eu vou pensando em como realizá-las. Né? Eu lá na casa, você sabe, a gente já fez um monte de maluquice. Pamplona Land. Né? Ficou a Pamplona Land, é o Pamplona Land. Né? A gente, como é uma casa muito antiga que comprei, e eu tava lá pai solteiro de 5 cachorros. Então, na época, namorava com uma arquiteta que ela dava forma a algumas ideias minhas. E, de repente, depois que eu fiquei sozinho, aí eu comecei a criar sozinho. Então, teve coisas que são da época dela, as Passagens Secretas, cinema, a adega. Tem coisas que eu criei um palco, criei uma Batcaverna. Tenho lá o Bate-Pole. Aí quem estiver vendo, procura aí no Instagram. Bate-Pole RPF. Você vai ver as pessoas pulando literalmente, né? A referência para mim. Esse aqui ficou devendo. A referência para mim é o seriado do Batman. Mas você pode imaginar... Eu lembrei dos Caça-Fantasmas. Você é mais jovem, né? Então, ou pode ser uma saída de bombeiro. Mas cai na Batcaverna. Então, a gente está se divertindo. E por quê? Porque eu não sei. E a gente perdeu essa coisa da pandemia. A gente perdeu amigos nesse período da pandemia. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, cara. Então, eu não quero deixar esse mundo com a sensação de frustração. Sabe? Se eu, pagando minhas contas de dia, mantendo a postura honesta, íntegra, cumprindo os meus deveres, se eu posso brincar, se eu posso me divertir. Viver. Eu aprendi que quem não sabe rir de si mesmo não merece ser levado a sério. Então, eu sou o primeiro a pular. Vocês vão olhar lá no bate-papo, tem lá vídeo eu descendo mesmo, falando nessa brincadeira assim, pega no pau e desce, e vamos lá. É tudo brincadeira, é um momento lúdico, a gente merece, sabe, ser feliz e merece ter leveza. Eu quero isso pra mim. Eu acho que eu mereço. E eu acho que todo mundo
deve chegar o momento de dizer, eu mereço e eu vou realizar. Gente, eu não vou mais estender a conversa aqui por 2 motivos. Porque eu quero que ele venha de novo para a gente continuar esse assunto. E porque já está tarde, hoje é sábado. Então, Rodolfo, muito obrigado, meu irmão, por estar aqui mais uma vez. Por esses 10 anos aí, quase 10 anos que a gente se conhece. E por ter me ensinado tanta coisa. Eu vou te confessar uma coisa aqui, que hoje um dos grandes... posso dizer estandartes, né, que a Notorium leva nos eventos, é a questão de quebrar o formalismo. E eu posso garantir que isso veio de você, lá em 2013. Hoje a gente vai fazer um congresso, não existe mais aquela parada de um mestre de cerimônias engravatado subir num palco e dizer ele que é juiz do trabalho, que é professor. Não tem mais isso. Eu subo num palco, eu mesmo, num congresso. Rodolfo, sobe aí, vamos aqui, vai lá, tu sobe lá e dá o teu recado. Não importa a roupa, não importa, o que importa é o que tá aqui e o que tá aqui. E foi você que ensinou isso pra gente. E você influencia muitas pessoas, meu irmão. Continue assim. Continue assim. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Obrigado a todos e todas vocês que assistiram. Pessoal, viu minha careca aqui? Um beijo do Gordo. E até a próxima aí no Pode Tudo Podcast. Acompanhem.